Olá Brasil, eu sou o professor Flávio Machado, licenciado em Letras, e na aula de hoje vou corrigir mais um tema sobre caminhos para se promover o turismo no Brasil, que foi um tema que deu muita polêmica e o pessoal achou muito difícil. Desta vez o texto da Sara. Vamos ver como é que ela se saiu, vamos avaliar então de início a estrutura, vocês já sabem como funciona, e depois a gente lê e vê como é que está a qualidade da linguagem e a argumentação. Muito bem então, primeiro passo para fazer a correção é avaliar a estrutura, como eu disse. Então a introdução está com 6, está no padrão. O primeiro argumento, ela até numerou aqui separadinho, ficou bem melhor para eu corrigir inclusive. Valeu, Sara. Vai do 1 ao 6, então tá do tamanho da introdução, já tá um argumento curtinho, tá? O segundo já ficou no tamanho mais adequado, do 1 ao 8, que ela tem a letra um pouquinho grande também. Então provavelmente o primeiro argumento aí, eu já tô com medo de ter que tirar uns pontinhos nele. Aí a conclusão acabou tendo um espaço excessivo, talvez isso porque sobrou e ela estendeu ali no texto as propostas de intervenção, ou pela natureza do título do tema mesmo, que é caminhos para se promover algo, né? Então é mais fácil intervir, acabou ocupando mais espaço do que o argumento. Vamos fazer a leitura então? Acompanhe comigo, caminhos para se promover o turismo no Brasil. De acordo com o artigo 3º, inciso 2, é objetivo da República Federativa do Brasil, mas esse artigo, ele é de onde? Da Constituição? Podia ter colocado ali, tá? Inclusive data para formalizar ali o contexto. Garantir o desenvolvimento nacional. Muito bem, então o contexto ficou bem curtinho, faltou esse elemento ali, conectivozinho de oposição. Ó. No entanto, quando se observa o turismo no Brasil, percebe-se que essa determinação não está sendo promovida. Ó, então temos termos aqui que aparecem no tema, como turismo, como Brasil, Brasil só, então vou fazer a ligação aqui, bacana. Essa determinação não está sendo promovida, seja pela... Ó, massa, gosto desse tipo de construção, vou marcar na tese aqui. Vou marcar de azul também, ó. Seja pela falta de incentivos de políticas públicas, bacana, ou eu podia não repetir o seja, vou pôr de verdinho aqui, ó, seja, ou pela desigualdade existente. Agora, que tipo de desigualdade é esse? É interessante pensar a respeito disso. Logo, faço importante uma análise desse tema com mais afinco. Essa parte inteira não é erro de ortografia, vou marcar de vermelho só para ficar ilustrado aqui, ó. Isso podia tirar e jogar mais valor no argumento para a introdução ficar com 5 e o argumento ficar com 7 e a proporção estética do texto ficar melhor, tá? Estrutura também fica melhor. Muito bem, Sara. A introdução tem todos os elementos necessários aí, pequenas considerações que eu fiz. Conforme a Organização Mundial de Turismo, definem turismo como atividades que as pessoas realizam durante as suas viagens. Então não é define, né? Define-se ou a organização define que as pessoas realizam durante as viagens. É evidente que, então, nossa contextualização aqui, a Organização Mundial do Turismo. É evidente que o poder público se faz ausente como executor de tais atividades, uma vez que ele não consolida uma política eficiente voltada ao turismo. Estou preparando que a gente tem aqui turismo, tem muitas repetições. Eu sei que é difícil não repetir turismo no tema sobre o turismo, eu sei que é muito difícil, mas é bom tentar usar algumas estratégias para repetir menos. Uma vez que este não consolida uma política eficiente voltada ao turismo. Como consequência, tem um conectivo aqui, vou marcar, está correto, esse setor é sobreaproveitado ao promover o turismo, são vários benefícios, tanto econômicos quanto sociais. Aqui, ó, ficou, ao se promover o turismo, aqui ficou marcado de vermelhinho, tinha que ser de amarelo, na verdade, deixa eu substituir. Vamos lá. Aqui ficou um pouco solto, talvez precisasse de mais o espaço que faltou para falar sobre isso aqui, ou falar da ausência dos benefícios, na verdade, para na conclusão ficar mais fácil de fazer, né? Ao se não promover o turismo, vamos pensar assim, né? Não promovendo o turismo, diversos prejuízos econômicos, diversos problemas econômicos se instaram aí, e enfim, aí ficaria mais fácil produzir o texto, sempre pegando um aspecto negativo para depois ter como intervir, tá? Achei o argumento um pouco raso, um pouco curto. Agora as repetições aí de turismo, ficar atento aí, Sara. Além disso, então, meus alunos sempre fazem assim, vai iniciar ali de verdinho, vou marcar então, vai iniciar o segundo argumento, conectivo de adição. É importante compreender o efeito que a desigualdade tem que ser um impasse para se promover o turismo no Brasil. Agora, que tipo de desigualdade? Essa ainda continuo na dúvida, vou marcar de azul aqui. Enquanto em países como Suíça que adotam política de bem-estar social, acho que está desviando o tema, fazendo com que a população tenha acesso ao turismo, no Brasil, por mais que se tenha riquezas para promover o turismo de inclusão social, ainda é uma realidade distante. Estou entendendo então que você, Sara, queria falar sobre um turismo de inclusão aqui, isso está articulado lá com a introdução, as ideias ficaram um pouco confusas, tá? Temos aqui então um conectivozinho, um modalizador legal, infelizmente, vou marcar aqui de azul então, infelizmente o turista está associado com questões econômicas, onde classes, então, eu não usaria onde aqui não, porque onde eu me referia a lugares, tá? Mais
mais favorecidas têm acesso e realizam atividades e os subalternos não. Também não usaria este termo, tá? Não usaria este termo, certo? O que eu percebi nesse parágrafo também? Turismo repetiu, vou marcar de verde aqui, turismo aqui, turismo aqui, turismo aqui, enfim. Muitas vezes vai penalizar a competência 4. Muito bem, achei que o argumento ficou um pouco superficial também, e ele está tangenciando ao eixo temático. Vamos ver, a intervenção é a parte mais esperada desta redação. Temos aqui, eu vou marcar de verde, conectivo de conclusão, já vem direto. É indispensável a criação, principalmente a nível municipal, que já tem o que tem que ser feito, de programas informativos nas escolas e comunidades para benefícios de promover o turismo. E aí, inclusive, já, se não soltei essa aula, tem sobre conclusão aqui no canal, talvez falando sobre isso aí. O que acontece? Quando fala escolas aqui, o agente aí seria o MEC, então, por exemplo, isso não foi dito lá no texto anteriormente. E era importante que estivesse na parte superior do texto, que a escola não tem esse papel de divulgar a diversidade turística enfim, brasileira. Então ficou um agente meio solto ali. Mas tem mais coisa na conclusão, vamos continuar. Além disso, tem que marcar de verde então, é imperativo, legal, que haja incentivos à iniciativa privada e as grandes empresas contribuem na implementação de programas de turismo. Aqui, ó, faltou uma frasezinha, perfeito? Finalmente, vou marcar então como se fosse um conectivo aqui, os efeitos. Agora, quem vai fazer esse incentivo? Deixa eu voltar aqui. Quem vai incentivar a iniciativa privada? É o governo federal? É algum programa do governo? Enfim, como que isso vai acontecer? Ou vai ser estadual? Cada região estadual vai ter que promover o turismo à sua maneira. Finalmente, os efeitos só serão realmente sentidos e contrastantes com o passado de exclusão, quando houver uma política pública que incentive o turismo para todos. Sucesso esse que deve ser a construção de todos os órgãos governamentais e da sociedade civil. Aqui no finalzinho os agentes estão aparecendo, parece que houve uma retomada aqui então dos elementos na conclusão. Muito bem, vamos fazer então a avaliação do texto da Sara Zan e ver como é que se sai nas notas aí. Então, Sara, para a gente avaliar seu texto, vamos considerar na competência 1 os 200, embora tenha alguns pequenos desvios. Talvez 180 ali se fosse uma nota também possível na correção no dia mesmo do Enem. Na competência 2, em relação à estrutura, o primeiro argumento ficou um pouquinho curto, com 6 linhas, e ele ficou esmagadinho pela introdução, tem uns probleminhas, coloquei 180 então. O restante está interessante. Competência 3, o primeiro argumento ele é um pouco superficial, o segundo se perde um pouco na questão da desigualdade, lá na tese isso acontece também. Talvez isso tenha acontecido na argumentação porque é uma falha estrutural da tese sobre aquela coisa da desigualdade, seria um turismo social, alguma coisa assim. Ficou um pouco confuso, confesso, para eu ler. Na competência 4, coloquei 160 também, fui um pouco carrasco, mas a palavra, porque os conectivos estão todos muito bem construídos, muito bem articulados, mas a palavra turismo repete o tempo inteiro. Então eu preferi ali pecar em ser um pouco mais duro com essa quantidade de excessos aí de repetições. Na competência 5 coloquei 180, poderia ser 160 ou 200 a variar dos corretores, porque ela mexe com elementos que não tem no texto, por isso não dei total, que é a questão lá do MEC, da educação, por exemplo. Então, porque o agente e os elementos fundamentais apareceram de fato ali no final. Utilizando aí então 880 pontos, excelente. Parabéns, Sara, seu texto está muito bem construído, tem alguns aspectos que precisam melhorar para você poder atingir a nota 1000 aí, principalmente se eu fosse dizer que tem um problema mais evidente nesse texto, eu diria que é o primeiro parágrafo de argumentação. E se você que está acompanhando o canal gostou da correção, aprendeu alguma coisa com o texto da Sara e com a minha leitura e comentários aqui, não deixa de deixar um like aí, se inscrever no canal se não for inscrito. E é claro, como sempre, bons estudos, até a próxima aula ou até a próxima correção. Valeu!